Bem-vindo a mais um episódio da Bíblia Aberta. O meu nome é Luís Ferreira e temos connosco hoje em estúdio Pedro Esteves. Olá, Luís. Bem-vindo, Pedro. Obrigado. No último episódio que nós estamos a fazer desta carta de Paulo aos Efésios, nós terminamos com o versículo 21 do capítulo 5, que nos dizia: sujeitai-vos uns aos outros no temor do Senhor. E aqui hoje vamos entrar, se calhar, do versículo 22 ao 33, onde vai ser o foco do estudo de hoje. Vamos entrar, se calhar, naquilo que é uma guerra de gerações, de compreensão, sobretudo nos nossos dias. Se calhar um dos argumentos que leva, Senhor, se calhar, a parte feminina a se sentir mais desconfortável quando nós falamos do casal, ou então leva a muitos abusos ao longo de toda a história daquilo que é o ser submissa ao seu marido e o marido sujeitar a sua mulher. Vamos então, de uma forma prática, mas ao mesmo também profunda, estudar este texto bíblico aqui com o Pedro. Pedro, bom dia mais uma vez. Prazer estar de regresso aqui à Bíblia Aberta. Fazermos isto mesmo, abrir a Bíblia para encontrar princípios e uma estrutura. Eu acredito muito que na Bíblia nós precisamos muito disto, de encontrar uma estrutura que nos ajude a entender a Bíblia como um todo. Eu acho que hoje estamos diante de um tema no qual entender a estrutura bíblica para poder falar, neste caso, de submissão, é absolutamente essencial. Eu acredito que este é um programa que pode ajudar muitas pessoas a entender alguns conceitos e a praticá-los de uma maneira completamente diferente. Eu acredito que nós vivemos num tempo, Pedro, em que cada vez mais é importante que nós vamos ao texto bíblico. Porque ao longo dos anos nós temos escutado a falar sobre muita coisa da Bíblia. Mas a verdade é que aquela visão que nós temos da Bíblia, ela tem que partir da nossa leitura e de um estudo aprofundado mesmo para compreender este sentido. Porque nós podemos pegar num texto ou numa palavra isolada e levar os outros a querer fazer a nossa vontade e não a vontade de Deus. É mesmo. Talvez, usando a tua dica, pudéssemos ler o texto Sim. e começar por aí. Nós vamos estudar hoje aqui neste episódio o capítulo, a parte final do capítulo 5 de Efésios. E talvez a nossa leitura pudesse mesmo começar no versículo 21, normalmente coloca-se como o final da secção anterior, mas há uma ligação, uma ponte, embora é verdade que o tema a partir do versículo 22 de facto altera-se, mas o versículo 21 faz uma ponte extraordinária. Então eu proponho lermos talvez até ao versículo 25 e podermos a partir daí começar a comentar este conceito. O texto diz: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Vós, mulheres, então, agora o texto avança, sujeitai-vos ou submetei-vos aos vossos maridos como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amai as vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Este texto, ele é muito, muito interessante na sua formulação, mas também nas suas implicações. Por isso é um texto que, em certo sentido, precisa primeiro de ter uma abordagem teórica, uma grelha de leitura muito correta, muito sólida, para conseguirmos retirar dele a segunda parte, que é as implicações práticas. E o nosso desafio aqui, durante os próximos minutos, é conseguirmos fazer estas duas coisas. É evidente que nós temos que... Vamos partir de um pressuposto que eu acho que é muito importante. Falar sobre sujeição ou submissão no século XXI, ano 2023... Movimento feminista. Alguém pode ver isto daqui a 10 anos, não é? Porque isto, o que está na internet, não é? Dura para sempre. Mas nós estamos a gravar no ano 2023. E é evidente que, no período em que vivemos, a ideia de que uma parte da humanidade, neste caso mulheres, se vivam numa relação, neste caso marital, nunca, de todas as maneiras, nunca estaríamos a falar das relações homem-mulher, no sentido dos dois géneros, estamos a falar na relação marital. Se quisermos, para não haver dúvidas, entre marido e esposa.
De qualquer maneira, mesmo nesse contexto, a palavra sujeição ou submissão, vamos partir desta Básico. observação básica, é uma palavra extremamente difícil. E quase que nos atreveríamos a dizer que se nós hoje estivéssemos a escrever a Bíblia, às tantas íamos tentar encontrar outra palavra. Para quê? Para evitar uma má interpretação ou uma má leitura. Mas a palavra não tem nenhum problema. Eu acredito que é isso que nós vamos tentar hoje provar aqui. Mesmo se vale a pena fazer o parênteses de assumir que a experiência humana de submissão do outro é uma das coisas mais horríveis, mais trágicas e tristes que a história da humanidade tem dado evidência. E nem vale a pena fugirmos à realidade deste tema, porque são séculos e séculos, ou milénios de história, com diferentes civilizações, diferentes organizações da sociedade, mas com alguns pontos em comum na forma como a sociedade se foi desenvolvendo ao longo de... Estamos agora a olhar mesmo para trás, historicamente, e se há um denominador comum trágico, é uma forma de sujeição que os homens, à qual os homens colocaram muitas vezes as mulheres, que é de uma natureza do horrível. Estamos a falar de mulheres que foram absolutamente condenadas à incapacidade, à falta de liberdade, a serem sujeitas a maus tratos, por exemplo, que vão desde físicos a sexuais, a emocionais, a psicológicos. E a sociedade organizou-se durante milénios e séculos através de formas que fizeram das mulheres mártires nas mãos de muitos homens. Mas o que importa dizer também, para que não pareça uma luta, neste caso não é de classes, mas uma luta de sexos ou géneros, é que infelizmente a história está cravejada de exemplos de relações completamente desorganizadas e disfuncionais, e não é só entre mulheres e homens. É quase entre todas as formas de diferença na sociedade. Sociedades altamente polarizadas que fizeram com que pobres fossem esmagados por ricos, ou que as classes liderantes, como imperadores, governadores e outras formas de liderança, simplesmente liderassem com base no ódio, no esmagamento do outro. Poderíamos trazer aqui exemplos como a escravatura, que muitas vezes colocamos como uma forma racial, mas é que a escravatura, quando analisamos a história, eu ainda há pouco tempo estive a estudar um pouco sobre isso, a história da escravatura não é uma história, por exemplo, de brancos sobre negros. A história da escravatura praticamente está ao longo de toda a história. Sim, sim. Pessoas, no fundo é dizer assim, pessoas escravizaram pessoas ao longo de toda a história. Subjugaram outros, retirando-lhes liberdade. Sim, e a questão da escravatura até é um dos pontos que nós vamos abordar no próximo episódio do nosso do livro de Efésios. E quando nós olhamos para esta questão do subjugar, é curioso que nós vemos esta sociedade polarizada e que, de alguma forma, nos nossos dias, apesar de haver uma resistência sobre isso, isso continua a acontecer. Continua a acontecer. Continua a acontecer. De muitas formas, continuam a existir mulheres, em muitos lugares, que, por exemplo, estão subjugadas de uma forma quase escravizadora, muitas vezes, por homens, por maridos, por famílias. Agora, dito isto, e este é o ponto de partida, reconhecendo que a sociedade está cheia de exemplos de sujeição que nos causam angústia até, isso não pode fazer com que as palavras e o seu significado e o contexto no qual elas estão a ser ditas estejam destruídas. Eu faço aqui um pequeno parênteses, Luís, para dizer que uma das coisas que os últimos anos e um conjunto de revoluções que têm trazido liberdades, por um lado também, e têm conquistado alguns direitos, mas a verdade é que as últimas décadas têm trazido também um problema, que é o facto de algumas palavras serem destruídas. Ou seja, uma vez que elas foram utilizadas de forma errada
Em muitos contextos, nós já não conseguimos utilizar certas palavras sem a conotação àquele contexto específico. Mas o problema não está nas palavras. Está na associação. O problema está nessa associação e no que pessoas ou sociedades ou grupos fizeram a outros, com os exemplos que nós ainda aqui demos há pouco, que são uma evidência clara de que o problema é o ser humano. O problema nunca foi outra coisa, senão este. É o ser humano. O problema é o desequilíbrio do ser humano. O problema é a incapacidade nata ou inata que o ser humano tem para ter autoridade, por exemplo. O povo costuma dizer que o poder corrompe. Uhum. Só que o poder, normalmente aplica-se este tipo de verbo popular aos governantes, etc. Mas é que isto aplica-se a tudo. O poder, a capacidade de ter autoridade, corrompe o ser humano de uma forma trágica. E todos estes exemplos que estavam a dar são exemplos em que a falha está no ser humano. Ora, os conceitos poderiam, por isso, ser desenvolvidos de uma maneira sábia, sadia, boa para a organização da sociedade. Se há uma coisa que, ao estudar a Bíblia, nós hoje temos uma responsabilidade, os que queremos que ela revela da parte de Deus princípios extraordinários, na verdade é resgatar o sentido das palavras. Resgatar o sentido da sociedade e do pensamento de Deus e não deixar que as palavras, no caso, e os conceitos, sejam adulterados por aquilo que os homens fizeram deles. E este é quase que um apelo que eu faço daqui, a que quando uma mulher, ou um homem, não importa, lê esta expressão, vós mulheres, sede submissas aos vossos maridos, vamos dar um tempo para não lermos esta palavra de acordo com aquilo que, sem dúvida, seria uma interpretação inaceitável se ela fosse lida à luz das práticas humanas. Mas não é isso que o texto diz. Eu proponho agora, já introduzimos e contextualizamos o suficiente, analisar de facto o que é que o texto diz. Vamos ao princípio, ao conceito de sujeição ou submissão na Bíblia. Há uma primeira indicação no texto que já nos devia colocar alerta. E foi por isso que nós começamos por ler o versículo 21. Porque o versículo 21 diz à igreja, portanto, aos irmãos na fé, que aí não tem nenhuma relação de Marido e mulher. nem marido e mulher, nem nenhuma forma de autoridade, porque nem está a falar na relação entre, por exemplo, as lideranças eclesiásticas e os leigos, podíamos dizer assim. Esse não é um conceito que a Bíblia explora. O ponto aqui é, à igreja, aos irmãos, é dito, sujeitai-vos ou submetei-vos uns aos outros no temor de Deus. E é a mesma palavra que ele depois vai utilizar para dizer sujeita, ou antes, mulheres, sede submissas ao vosso marido. Então, É a mesma palavra. se a palavra é a mesma, o que quer dizer que a natureza da relação que está aqui a ser identificada, porque não podemos esquecer, o que está em causa é uma relação, e quais são os critérios e os processos que ajudam essa relação a ser melhor, esse é que é o ponto. Este texto não foi escrito para destruir mulheres ou destruir famílias. Este texto foi escrito para ajudar famílias a encontrar uma relação equilibrada e sadia. Ora, se é assim, então, como é que se pode explicar o conceito de submissão? Estávamos a dizer que o primeiro ponto é que a mesma sujeição, o mesmo tipo de submissão, é sugerida aos crentes uns diante dos outros. Ora, é um primeiro indicador de que é impossível estar a falar de uma submissão que seja alguém subjugar ou humilhar o outro. Porque os irmãos na fé, que são um em Cristo, como ensina o apóstolo, ele mesmo nesta carta, que nos diz que a igreja e uns com os outros somos como um corpo. E se formos a outras palavras do apóstolo, noutras cartas, em que ele diz que somos um corpo e por isso cada um cumpre a sua função e que o olho não é mais importante do que a mão ou o nariz do que o pé, mas cada um cumpre de uma forma extraordinária a sua função. Logo, a mão não pode dizer, eu quero ser pé, nem o pé pode dizer, eu sou melhor do que a mão. Estou claramente, quase literalmente, a utilizar as palavras do apóstolo. Neste conceito, portanto, temos que entender o contexto das palavras. O apóstolo diz aos crentes, sejam submissos uns aos outros. O que significa que se aplicarmos o conceito de submissão à metáfora do corpo,
entendemos imediatamente que o apóstolo Paulo não está a dizer que a mão se sujeita ao pé. Uhum. Está a dizer que os dois se submetem um ao outro. Porquê? Porque o que o pé pode fazer, a mão não pode fazer. É uma ideia de complementaridade que é essencial para compreender toda esta estrutura eclesiástica. Então, temos este primeiro ponto. Mas vamos ao segundo, que talvez ainda não seja mais importante, mas talvez na Bíblia ainda consigamos ter um universo mais vasto. Que é o facto de que o texto indica claramente que esta sujeição tem um referencial. E vamos aqui, então, declinar bem este ponto para todos os irmãos, para todos os crentes, para todos os amigos que nos estão a ver. E de uma maneira particular, hoje podemos dizê-lo, para todas as mulheres e maridos que hoje nos possam estar a ouvir. A submissão à qual o apóstolo Paulo faz referência tem um padrão ou uma referência. E é por isso que uma palavra, uma expressão-chave neste texto é a expressão como. É um recurso estilístico que usa a comparação. No caso, vai utilizar primeiro a ideia de as mulheres serem submissas aos maridos e depois diz como, ou seja, o primeiro vai tomar do segundo o quê? O exemplo, a referência ou o padrão. E o exemplo de sujeição ou submissão que é dado como referência é como elas, mulheres, são submissas ao Senhor. Este é o tipo de submissão que a Bíblia aponta e que o apóstolo Paulo está a falar. Temos que entender então qual é o tipo de sujeição que uma mulher tem ao Senhor, que curiosamente é exatamente igual à que o homem tem ao Senhor. No caso não há diferença, mas como a primeira parte das duas orações da frase é as mulheres serem submissas aos maridos como ao Senhor, obviamente que entendemos que o padrão e a referência é o tipo de sujeição que os seres humanos, obviamente incluindo as mulheres, têm ao Senhor. Vamos tentar entender isto, Luís. O ponto é este. Como é que Deus sujeita os seres humanos? Qual é o tipo de submissão à qual nós fomos chamados? Para isto, nós temos que entender a forma como Deus organizou e estabeleceu a vida nesta terra. Quando Deus pensou a estrutura para o relacionamento entre as pessoas, por um lado, e, sobretudo, a estrutura do relacionamento entre os seres humanos e Ele próprio. Nós entendemos claramente, e isto começa no livro do Gênesis, e no Gênesis e no Éden, antes do pecado existir, nós temos realmente o padrão que é o ideal. Aquilo que biblicamente se pode designar como o ideal de Deus. O projeto original também é uma terminologia que por vezes se usa para falar de como Deus pensou a vida. E Deus pensou-a da seguinte forma. Os seres humanos foram criados num contexto no qual podiam expressar de maneira clara e autónoma a sua liberdade. É por isso que podemos dizer que os dois pilares, ou os dois fundamentos, da maneira como Deus organizou a vida na Terra, e particularmente a nossa relação com Ele, foram estes: liberdade e amor. Só se pode entender qualquer forma de relacionamento com Deus se nós entendermos estes dois princípios ou estes dois valores. Vamos ao primeiro. O que é liberdade? Significa que Deus criou-nos com o potencial de escolhermos e de nos autodeterminarmos em relação à nossa sujeição a Deus. O ponto é, Deus criou o ser humano para lhe ser submisso? Sim, absolutamente. Deus dotou o ser humano das condições perfeitas para a sua felicidade, para a sua plena realização, para a expressão máxima do que é ser homem e ser mulher. E como parte dessa expressão estava a adoração a Deus. O reconhecê-lo como Senhor. Por isso, aliás, Deus colocou, a descrição bíblica é clara, colocou no jardim do Éden uma árvore e disse-lhes, se comerem dela, certamente morrereis. Esta distinção entre um momento a partir do qual vocês escolhem sair debaixo da minha autoridade é a referência, ou o exemplo máximo, ou supremo, de que Deus criou-nos com liberdade. Só que liberdade implica responsabilidade.
Por isso é que este primeiro pilar podemos designá-lo como liberdade é um critério que implica liberdade e responsabilidade. Ou seja, eu sou livre de fazer escolhas, mas eu assumo a responsabilidade das escolhas que faço. É muito interessante isto porque até as sociedades, mesmo tanto que se têm afastado de Deus, as sociedades continuam organizadas muitas vezes com base nestes dois vetores, que é a liberdade e responsabilidade. E é curioso porque há sociedades que estão organizadas a dar mais ênfase à liberdade. Isto não tem a ver agora com política no sentido partidário, não é? É mesmo da maneira como as sociedades se organizam. Quando há mais liberdade e os cidadãos têm mais liberdade de fazer escolhas, obviamente que eles assumem mais responsabilidade. Curiosamente, há outras formas de organização da sociedade que existem ou que têm sido experimentadas ao longo do tempo, que normalmente fazem o quê? Dão menos liberdade às pessoas. E o que é interessante é que quando se tira liberdade, tira-se responsabilidade. Porquê? Porque se alguém assume uma escolha que eu deveria fazer, e alguém, pode ser o Estado, pode ser um ditador, não importa. Se alguém assume uma liberdade, essa pessoa também vai assumir a responsabilidade. Mas no ideal que Deus estabeleceu é muita liberdade para fazer escolhas e total responsabilidade pelas consequências. É por isso que quando Deus estabelece no princípio esses valores centrais da vida na Terra, Ele vai dizer, vocês têm liberdade, está aqui o caminho da liberdade, mas vocês assumem as responsabilidades. Este é o pilar número 1. Qual é o segundo pilar? É o amor. Isto quer dizer o quê? Nós estamos a falar aqui de um sentido emocional. O pilar do amor significa que todas as condições que Deus estabeleceu, incluindo todas as consequências para a liberdade dos indivíduos, foram feitas num pressuposto. Deus ama a sua criação. Porque Ele nem precisava que ela existisse, uma vez que Deus é completamente livre. Então, para chegar agora ao ponto, se Deus ama profundamente as suas criaturas e elas sabem do seu amor, porque Deus é, por definição e por essência, o ser mais altruísta que existe. Porquê? Porque é o único ser que não precisa de ninguém para existir. Então, o outro existe porque Deus quis. Então, a natureza de Deus é querer o bem do outro, porque Ele é que o criou. Então, Deus dá liberdade e ama. Num contexto destes, qual é a escolha que está diante de nós? Sujeitar-nos a Deus, porque sabemos que a liberdade que Ele nos deu, ela só pode ser bem e maravilhosamente vivida quando nós estamos debaixo da sua autoridade. E porquê que nós sujeitamos-nos sem nos sentirmos amesquinhados e espezinhados e humilhados por Ele? Porque nós sabemos que Ele nos ama. Por isso é que estes dois vetores nunca se podem separar. A liberdade que nós temos para nos submeter a Deus, nós escolhemos-la porque sabemos do seu amor. Quando alguém entende esta forma de estar e de se relacionar com Deus, a sua escolha natural, se calhar natural pode não ser a palavra certa, porque infelizmente Adão e Eva no Éden deram um exemplo de que naturalmente escolheram sair deste padrão. Lúcifer fez a mesma coisa. Lúcifer fez no céu exatamente a mesma coisa. E portanto, Lúcifer é a demonstração de que no céu, mesmo se nós não temos tantos detalhes na Bíblia sobre a estrutura da organização, da sociedade e da vida ali, nós sabemos que teve que haver liberdade e amor. Ora, quando um ser humano compreende estes dois valores, a escolha mais sábia, a escolha mais frutífera que podemos fazer é o quê? Submeter-nos a Deus. É por isso que a Bíblia diz que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. E o temor é muito interessante porque talvez agora possa ser mais fácil de explicar ou de compreender, porque o temor a Deus é precisamente o exercício de liberdade quando eu compreendo o amor de Deus. Então o temor a Deus não é eu tenho receio de Deus, vou ver se lhe obedeço antes que ele dê cabo de mim. Isto é o padrão do temor humano. E já agora vamos dizer, este é o tipo de sujeição humana. Este é o tipo de sujeição da qual as mulheres, e bem, conseguiram até historicamente, especialmente em lugares onde os direitos humanos e particularmente os direitos das mulheres conquistaram espaço, as mulheres conseguiram libertar-se de um contexto em que a sua obediência era muitas vezes uma questão de sobrevivência. E então era melhor dizer assim,
eu vou obedecer, eu vou me sujeitar para que eu não morra, ou para que eu não seja espancada, enfim, ou para que eu não sofra consequências. Ora, o princípio do temor a Deus é exatamente o contrário a este. É, eu submeto-me porque esta é a forma de eu ser amada como nunca poderia noutro contexto. Pedro, é curioso, porque quando nós encontramos este versículo 21, ou seja, do capítulo 5, ele diz: sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. E quando nós vamos pegar o último episódio, nós terminamos com esta mesma palavra, o sujeitai-vos. Ela, se por um lado é o termo militar onde vemos alguém a comandar um exército e toda a gente tem que obedecer, quando não é utilizada num sentido militar, que é o caso que nós temos aqui, repara que o seu sentido, ela não é tanto de subordinar, sujeitar, ou submeter-se ao controlo de alguém, mas o seu sentido é usado no sentido de uma atitude voluntária de ceder, cooperar e assumir as responsabilidades de carregar em conjunto um fardo. E quando nós vemos a submissão desta forma, ou seja, eu voluntariamente se me submeto ao meu irmão na igreja ou a outra pessoa, eu submeto-me voluntariamente, ou seja, eu vejo o outro como um igual a mim. Não me acho superior e não vejo o outro inferior para o subjugar. E esta mesma palavra que é utilizada neste de irmão para irmão, como referi já há pouco, no temor a Cristo, nós vemos logo a seguir Paulo dizer: as mulheres então também sejam submissas, ou seja, voluntariamente cedam, cooperam, assumam a responsabilidade em conjunto, carregar um fardo. E é curioso porque quando nós olhamos para a origem de Eva, ou seja, quando Eva foi criada, ela foi criada para ser uma auxiliadora de Adão. E aqui a palavra auxiliadora, no original, a palavra Ezer, no hebraico, ela é utilizada no sentido de auxiliar, de trazer ajuda, de trazer cooperação, mas o seu sentido lado é de vir ao socorro de. E quando aqui, se nós vemos este papel da mulher, ou seja, a razão porque Deus cria a mulher, e Deus traz a mulher a dizer: olha, tu vens para trazer esse socorro ao marido que ele precisa. E nós sentimos essa necessidade da mulher. Eu neste instante tenho uma esposa em part-time porque ela não trabalha, ela está a trabalhar distante de casa e não está tão frequentemente comigo. E é na ausência dela que nós notamos a importância que as pessoas têm, não só na nossa vida, mas no papel que têm na nossa casa, no nosso lar. Quer seja para nós como maridos, quer seja como mães, para com os nossos filhos. E este submeter que depois vem aqui Paulo para trazer, e é curioso porque toda esta epístola, ela começa no sentido de sermos imitadores de Deus. Este capítulo 5, ele começa com a frase ser imitadores de Deus. Ele termina depois de Paulo chamar a atenção aos Efésios aqui nesta questão de eles despertarem, de acordarem para a realidade, de ressuscitarem da vida que tenha para que Cristo mude. Ele começa por dizer: olha, então submetei-vos uns aos outros. E ao marido e mulher, olha, mulher de ser submissa, ou seja, vai cooperar, vem cumprir o teu papel, o teu propósito. Não é, olha, vem sujeitar-te ou deixa-te subjugar. E é curioso que cada uma das vezes, como tu referias já um bocado nesta estrutura literária de como ao Senhor, ele vai dizer também: maridos, amai a vossa mulher como também Cristo amou a igreja. Este perfil de comparação do propósito não só da criação da própria mulher, do início, como Paulo ele vem recolocar a ordem e recordar o propósito de, ao sermos imitadores de Cristo, nós vamos fazer isto no temor do Senhor e temos que não só amar-nos uns aos outros e sujeitar-nos uns aos outros. A mulher no lar tem que fazer isso e o marido também. Mas o marido, se é visto como a cabeça da mulher, e esta cabeça não é algo que vai querer prejudicar o seu corpo, porque ama o corpo, se eu me maltratar há um problema, se eu me flagelar a mim mesmo, há um problema muito grave. Quer dizer que eu vou ter cuidado com o meu corpo para que eu esteja bem. E o marido é convidado a amar a mulher ao ponto de cuidar dela, tratar dela. São estes grandes princípios mostram-nos como o padrão, e se quisermos trazer isto mais para a realidade do casamento, a proposta que Paulo faz aqui é uma proposta profundamente sadia.
E o resultado de querer viver estes valores é ter uma experiência marital profundamente sadia. É por isso que quando nós entendemos que a sujeição de que a Bíblia nos fala é uma sujeição que é voluntária, e não é só voluntária no sentido de vou ser humildezinha e vou-me sujeitar. Para tentar explicar bem e fazer a ponto com tudo o que estamos aqui a dizer, é uma sujeição voluntária porque ela reconhece que essa sujeição traz-lhe bênção, traz-lhe benefício. Não é a humildadezinha de dizer assim, pronto, ok, eu vou reconhecer que ele é que manda. Não é uma questão de domínio. Se nós conseguirmos retirar de cima da mesa uma leitura errada deste texto, fazemos um benefício às nossas vidas e à sociedade extraordinária. Porque uma coisa muito interessante no livro do Gênesis é que a palavra dominar aparece 2 vezes antes do capítulo 3, que é antes do pecado, no ideal de Deus, e depois aparece outra vez depois do capítulo 3. É interessante porque inicialmente, quando Deus criou homem e mulher, macho e fêmea, disse-lhes, dominem ou dominai sobre todas as coisas. Depois até descreve sobre os animais da terra, do mar, dominem. E 2 vezes utiliza a palavra grega para sujeitar, que é curioso. Algumas traduções dizem mesmo sujeitai a terra. O que é interessante porque é o mesmo... Obviamente não é a mesma palavra, o mesmo sentido. Estamos a falar de 2 línguas, mas basicamente é o mesmo sentido. É a mesma, por isso é que as traduções dizem sujeitar em Gênesis 2 e dizem sujeitar aqui em Efésios, não é? Sujeitar, então, o homem e a mulher foi-lhes dito que deviam sujeitar a terra. E é interessante que depois do pecado, quando Deus aparece a Adão e Eva e à serpente, a Satanás, e vai-lhes descrever as consequências que dramaticamente vão cair sobre eles, lembremos do que eu disse há pouco, liberdade e responsabilidade. E Deus vai dizer a Eva uma declaração dramática, que é como uma declaração que anuncia a história, diz, o teu marido te dominará. E é a primeira vez que nós vamos ter uma descrição, e nunca esqueçamos o contexto, que é as consequências do pecado, na qual um ser humano, um género, o homem, pela intervenção do pecado e as suas consequências, vai dominar. O que quer dizer que a função dos crentes que estão fundamentados em Cristo é quebrar as consequências do pecado. Porque nós, na nossa vida, em quase todas as coisas, se pudermos fugir das consequências do pecado, é o que nós fazemos. Quando vemos que elas trazem prejuízo sobre a nossa vida, tentamos não trazer nada que o faça. Logo, o conceito não é o de sujeição de um ao outro no sentido de o homem, no caso, domina sobre a mulher. O conceito bíblico é o de eu escolho submeter-me porque essa escolha trará bênção. Por isso, não temos muito tempo para explorar. Eu considero que o exemplo de Ruth é um exemplo extraordinário na Bíblia de verdadeira submissão no conceito e no padrão da Bíblia. E não é apenas a um homem, também é um homem. Mas inicialmente Ruth vai sujeitar-se à sua sogra. O que é uma coisa lindíssima, porque nós também conhecemos esta história que tornou-se quase um mito popular, não é? De que as sogras e as noras dão-se mal, não é? E há muito esse mito, não é? E que às vezes pode ser também baseado em infelizes histórias reais. Mas o que é interessante é que Ruth vai ter uma frase, uma expressão, que aliás é muito conhecida na Bíblia, que eu considero que é talvez a melhor definição bíblica do que é submissão. E por isso é que eu até a trouxe aqui e vou ler. O texto é Ruth, capítulo 1, versículo 16, quando ela diz: não me peças que eu te abandone. Porque Noemi, que era uma boa mulher, disse à sua nora, que agora estava viúva, ela disse-lhe, volta para os teus pais, volta para a tua terra e refaz a tua vida. E agora, o que é que Ruth vai fazer? Vai dizer, não é isso que eu quero fazer. E depois diz-lhe, onde quer que fores eu irei, e onde quer que pousares, ali eu pousarei. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu. Isto é poesia pura, é extraordinário. Isto é a descrição de submissão bíblica. Ruth escolheu ficar com Noemi e submeteu-se à sua sogra. Porquê é que ela submeteu? Porque tinha liberdade para o fazer. Ela podia ir embora. Logo, nunca é o conceito de submissão, lá está, não é Noemi dizer, não, tu agora casaste com os meus filhos, agora ficas comigo. O conceito é,
Não vai, és livre. E Ruth diz, não, minha querida sogra, é contigo que eu quero ficar. Porquê? Porque eu tenho o teu amor. Eu reconheço o teu amor por mim. Eu já vi o fruto do teu amor. Eu quero ser cuidada por ti. E esta ideia de que a sogra vai cuidar, vai acolher, vai transportar, vai conduzir, é um exemplo perfeito do que depois vem a acontecer na vida de Ruth com Boaz. Que Ruth vai ter uma relação com Boaz, curiosamente por indicação da sua sogra. Lá está, sujeição. Porque é que ela se sujeitou quando a sogra disse, tu vai procurar um familiar que nós temos, chamado Boaz. Vai, chega-te a ele para que ele te acolha. Ruth podia ter dito, mas eu quero lá saber do que estás a dizer, eu sou livre, eu quero escolher o homem para a minha vida. Porque é que ela não diz isso? Porque ela sabe que Ruth só quer o bem dela. É a tal ideia de liberdade e amor. A liberdade e o amor, quando se conjugam, eu faço, não é o que o outro quer, é aquilo que nós sabemos juntos que vai ser melhor. Este é um exemplo maravilhoso de como se produzem bons frutos num ambiente em que uma mulher e um homem cumprem o seu papel. Eu sei bem, Luís, nós sabemos bem que a sociedade cada vez nos quer dizer mais que homem e mulher são iguais. Mas há coisas que quando são reveladas e nós acreditamos que inspiradas, nós não podemos dizê-las só porque é politicamente correto dizê-las. Não! Homem e mulher não são iguais sob nenhuma perspectiva. A não ser que são filhos de Deus, cujos direitos são iguais, mas enquanto indivíduos, quer nas suas características físicas, biológicas, emocionais, psicológicas, mas também nas suas características relacionais, homens e mulheres são fundamental, intrinsecamente diferentes. E a explicação que Paulo dá e a proposta que Paulo faz é a de um tipo de relacionamento entre marido e mulher que parta, que assuma a natureza dessa diferença. Não, homens e mulheres não são iguais. Existem estes dois géneros criados por Deus para que manifestem a diversidade. É curioso porque ainda há umas semanas atrás, quando estudámos o capítulo 4, nós falávamos de fatores, na igreja, fatores unificadores e fatores diversificadores. Mas é que isso não é só na igreja, isso é na expressão humana. Sim. Deus criou-nos. Qual é o fator unificador? O homem e a mulher sejam uma só carne. Unam-se. O apóstolo Paulo chegou a dizer à mulher, o teu corpo não é teu, é do teu marido, e disse ao marido, o teu corpo não é teu, é do teu marido. A vossa união é carnal, é física. Mas depois existem os mesmos fatores. São fatores que divergem. Porque as pessoas são diferentes. E na natureza dessa relação, o que vamos encontrar como um grande princípio para os casais é o que está no versículo 33. Quiseres lê-lo? Diz assim, não obstante vós, cada um de per si, também ama a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Pedro, eu acho que podíamos ter uma parte prática até, apesar de termos muito pouco tempo para terminar, mas antes disso, ao ouvir-te, eu achei que era necessário aqui, se calhar, esclarecer uma coisa. Se nós vimos que antes do pecado a mulher foi criada para vir a trazer auxílio, socorro ao homem, para vir prestar aquilo que ele necessitava para ser feliz, para o completar. Depois do pecado, referias que Adão então ficou como para dominar a mulher. É curiosa a expressão no hebraico, porque ela vai no sentido de dominar, mas também no sentido não de dominar para, olha, eu vou controlá-la e subjugar, mas como no sentido que tu referias já há um bocado, no sentido de eu vou ser responsável por. Que é o que aqui Paulo, ele traz. E quando nós olhamos para este capítulo, que no início nos colocávamos face à realidade histórica e à realidade emocional das pessoas e dos casais ao longo do tempo e nos dias de hoje, olharem para esta palavra de submissão, eu espero que isto fique concreto e claro, porque nós olhamos para o texto bíblico e nós não podemos ficar com qualquer dúvida daquilo que é a mulher submeter-se ao seu marido e o marido amar a sua esposa. Porque aqui vemos de uma forma específica Paulo e Deus a trazer-nos este texto para que, se a sociedade ela tem que viver feliz, a igreja tem que é um reflexo daquilo que é o lar, a casa, quer dizer que eu e a minha esposa temos que viver da forma correta. E aqui é curioso porque diz, como tu referias, e acho que é muito interessante abordarmos esta parte de uma forma prática, a esposa, o marido ama a esposa como a si mesmo, e a esposa
Então respeita o seu marido. O que significa que o apóstolo Paulo nos dá aqui é quase um modelo relacional para o casamento. O segredo. É um segredo. E é aí que nós encontramos a tal dimensão prática. É que amor e respeito são, no fim de contas, os dois grandes valores que nutrem a relação matrimonial. Porque partindo dessa tal dimensão de diferenças intrínsecas e naturais ao que são homens e mulheres, nós vamos identificar este princípio, que relações entre homens e mulheres no casamento são nutridas, ou seja, crescem, florescem, dão fruto quando abunda amor e respeito. E o princípio prático que se tira daqui assume esta diferença de que a mulher, essencialmente, nas suas características, aquilo que a torna mulher, ela tem uma profunda necessidade de se sentir amada. Ela carece disso. Ela carece de manifestações que lhe retirem, porventura, qualquer dúvida de que ela tem o máximo do amor do seu marido. E um homem precisa de estar esclarecido e sentir-se profundamente respeitado. E este princípio prático é como que, sim, uma teoria, digamos, relacional, propõe o seguinte, e é baseado, obviamente, no que o apóstolo Paulo diz, que existe um ciclo harmonioso e um ciclo vicioso dentro do casamento. O ciclo vicioso, para terminarmos com o bem, manifesta-se da seguinte maneira. O marido vai dizer: se ela não me respeitar, eu não vou manifestar amor, não vou amá-la, não lhe vou mostrar aquilo que ela espera que é amor, porque eu quero que ela me respeite. E a mulher então vai dizer assim: ele não me está a dar aqui manifestações de amor, eu não vou respeitá-lo. E entra-se num ciclo vicioso em que, por causa de uma, no fundo, tendência egoísta, e nós sabemos bem que o egoísmo está lá no cerne, na natureza de tudo que é mau, de todo o pecado, De cada um de nós. que está em cada um de nós, a natureza egoísta da relação, que é primeiro ele tem que me amar, ou primeiro ela tem que me respeitar, ou primeiro ele tem que me amar, gera um ciclo do qual é muito difícil de sair. Qual é a única solução? É o ciclo harmonioso, que é: eu não estou à espera, nem preciso que alguém me dê alguma coisa, porque é uma dádiva. Eu amo, eu ofereço amor à minha mulher. E quando eu manifesto amor em todas as suas dimensões, a minha mulher vai sentir-se tão profundamente amada que a sua resposta é um profundo respeito. Por isso, para tentar mesmo deixar palavras práticas, eu escrevi aqui um pequeno texto, que talvez hoje eu possa assim olhar diretamente lá para casa, para as queridas esposas e maridos que me ouvem, e dizer o seguinte: marido, ama a tua mulher de tal forma, com tal intensidade e profundidade, que ela escolha respeitar-te e deseje submeter-se a ti. Marido, ama a tua mulher de tal forma que ser tua seja o maior prazer da sua vida. Ela não troque por nenhum outro. E agora, na mesma leitura, seguindo o princípio de Paulo aos Efésios, eu poderia dizer: querida mulher, respeita e entrega-te ao teu marido de tal forma que amar-te, honrar-te e encher os teus dias de felicidade seja o grande objetivo da sua vida, o objetivo pelo qual ele vai lutar, trabalhar, viver, porque ele quer trazer-te essa honra e essa felicidade. Quando marido e mulher aprendem e desejam profundamente esta espécie de relação, a sua experiência vai ser tão boa que, na verdade, vão se manifestar permanentemente respeito e amor. Liberdade, por um lado, mas temor, por outro. E podemos dizer que é possível, hoje, no século XXI, ter mulheres submissas aos seus maridos. E é possível ter maridos que amam profundamente as suas mulheres. Nós temos aqui aquele que é o segredo. O segredo para uma vida de casal feliz. Por isso, se no seu casal você sente que o seu marido não o ama, ou se você como marido sente que a sua esposa não mostra o respeito ou não mostra o reconhecimento necessário, se calhar
aquele comportamento que Cristo, Paulo, ele nos vem trazer de que como ao Senhor, como Cristo amou. Se calhar este ciclo vicioso do que Pedro falava ainda agora, se calhar para o quebrar. Porque não eu tomar a atitude de amar a minha esposa, de trazer essas manifestações de amor que ela necessita. Não esperar que seja o outro a, na verdade, dar o primeiro passo, mas como Cristo deu o passo ainda quando eu era pecador, de vir a esta terra e morrer por mim para me salvar. Eu ter essa vontade de que o meu casamento funcione, de que os votos que eu tomei um dia estes sejam reais e que a felicidade que o Senhor tem prometida para mim, que a sociedade descaracteriza de uma forma completa, ela na verdade seja uma realidade através daquilo que a palavra do Senhor ele diz. Por isso, esposa, se você sente que o seu marido também não ama o suficiente, comece a valorizar o seu marido, a respeitá-lo, a ter cuidado da forma como levanta a sua voz, ou a forma como reclama, ou a forma como comenta de uma forma negativa tudo o que ele faz. Permita-o ser o homem da casa. Ajude-o, incentive-o, valorize-o. E quem sabe que, muito em breve, ele vai demonstrar esse amor que você tanto espera, por ele mesmo, porque vai sentir que as suas necessidades, assim como as suas, elas estão a ser respondidas. Não perca o próximo episódio, porque se hoje nós falamos do marido e da mulher, para a semana nós vamos falar daquilo que é o relacionamento de pais com filhos e de filhos com pais. Até para a semana.